Algumas entidades e servidores estão ameaçando ir na justiça porque na reforma que está proposta do governo, eles querem aumentar a alíquota de pagamento, de cobrança da Previdência. As centrais sindicais estão marcando manifestação. O presidente da CUT esteve aqui outro dia, lembra ou não? Participando aqui do debate. E nós vamos agora conversar com o Rudinei Marques. Rudinei é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, né? E ele, então, é o nosso convidado. O Rudinei está aqui. Rudinei, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui do Jornal da Record News. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Rudinei, esses números que eu acabei de mostrar aqui agora, nós temos tirado lá do site do Ministério da Economia. Eles estão corretos, não estão corretos? Que avaliação você faz? Olha, você sabe que os números são flexíveis e, de acordo com o modelo utilizado, eles podem dizer uma ou outra coisa. É importante a gente observar, num primeiro momento, quando se discute o sistema de seguridade como um todo e a Previdência em especial, que este é o maior programa de distribuição de renda do país, né? São esses mais de 500 bilhões de reais de receitas que estão sob a mira do mercado, que tem interesse, é claro, em levar esse recurso para transformar a Previdência Pública, que tem um caráter social, que confere dignidade às aposentadorias e pensões. Então, é esse montante de recursos que o sistema financeiro quer abocanhar para transformar essa Previdência Pública num produto de mercado. Então, a gente tem que partir dessa premissa para discutir Previdência Social no Brasil. Agora, Rudinei, por que a gente ouve tantas pessoas dizerem que se não mudar o país vai quebrar? Olha, esse alarmismo, nós consideramos ele totalmente assodado, desnecessário. As receitas previdenciárias vinham crescendo ano a ano e é claro que nós tivemos do Brasil 2015, 2016, um decréscimo no PIB que implodiu as contas públicas. Mas isso é circunstancial, é temporário. Agora, as aposentadorias, as pensões, elas são para uma vida toda. Então, nós não podemos sobrepor questões circunstanciais à questão previdenciária que diz respeito, repito, à dignidade das pessoas. Procede quando se diz, não, olha, agora nós estamos tendo muito menos nascimentos, tem 1,8 por mulher, e estamos ficando, não você, ficando mais velhos, estamos vivendo mais. E isso desequilibra a Previdência do jeito que ela foi concebida em 1934, na Constituição do Vargas? Ora, é claro que ajustes no sistema de previdência, eles são necessários ao longo do tempo, em função da expectativa de vida, das taxas de fecundidade, da dinâmica de mercado. Por outro lado, nós temos que ver que isso não pode servir de desculpa para penalizar o trabalhador. Nós, é claro que temos um descompasso, mas esse descompasso é circunstancial. E na medida em que nós tivermos programas para recuperar a economia nacional, isso é o que está faltando na proposta do governo, está faltando que o governo diga o que ele vai fazer efetivamente para sair da crise, até porque mexer na Previdência, tirar dinheiro do bolso do trabalhador, pode agravar os problemas que nós estamos vendo no Brasil. Agora, Rudinei, uma outra explicação para o pessoal que está nos acompanhando. O teto da Previdência é mais ou menos 5.800 e poucos reais. Como é que tem funcionário público aposentado com 28 mil reais? Bom, isso é muito simples de explicar para o telespectador. Aquele que ganha o teto da Previdência, R$ 5.600, ele contribui, a sua contribuição para a Previdência, ela é proporcional a esse valor. Ele não contribui sobre o salário que ultrapassa esse teto. Enquanto o servidor público, se ele ganha 20 mil, ele contribui sobre esses 20 mil. E são esses valores que vão fazer o colchão aí para, pelo sistema de repartição, pagar as atuais aposentadorias. O pessoal do INSS tem a correção da aposentadoria estabelecida pelo governo.
Já os funcionários têm uma equivalência. O que o trabalhador, o funcionário da ativa recebe, o aposentado também recebe. Ele pagou por isso? Pagou por isso e também nós precisamos observar que são assuntos distintos. O regime próprio de servidores é tratado num capítulo à parte da Constituição Federal. O regime geral de previdência social é tratado num outro capítulo. Tem outras receitas da Seguridade que entram para contribuir, então, com esses pagamentos. E o governo faz questão de misturar as coisas para enfatizar a questão de um rombo inexistente no caso, né, do regime próprio. E o regime geral, como você bem mostrou, tem algumas questões que são de ordem assistencial, como a previdência dos trabalhadores rurais. Então, misturar tudo não é uma boa sinalização para uma discussão séria da matéria. Nós sabemos, por exemplo, que a União já implementou o regime de capitalização para os seus servidores a partir de 2013, ou seja, todos aqueles que entraram a partir de 2013, mesmo aqueles que entraram antes e optaram pelo regime de previdência complementar, estão submetidos também ao teto do regime geral. E o que receberão a mais do que isso diz respeito exclusivamente ao que conseguirem acumular nos fundos de previdência complementar. Você acha que a forma pela qual essa reforma está sendo apresentada está pintando, vamos dizer, os funcionários, especialmente os federais, como vilões da história? Nós já tivemos, ao longo do governo Temer, uma tentativa muito forte de desmoralizar o serviço público. Nós que trabalhamos dia a dia para o engrandecimento do país, que contribuímos com a nossa expertise em várias áreas que o Brasil tem serviços públicos de excelência. E, novamente, então, teremos que passar por isso. O governo, né, tentando colocar o servidor como vilão da história, com essa conversa de privilegiados, mas isso escamoteia o verdadeiro propósito da reforma, como nós vimos agora a partir do envio da PEC 6. Quem está sendo mais penalizado, na verdade, não é o servidor público, é o trabalhador da iniciativa privada. Essa proposta vai levar a uma exclusão previdenciária gigantesca. Nós temos números do IPEA que mostram, por exemplo, no caso das mulheres que terão que trabalhar até os 62 anos de idade, que 38% dessas mulheres não conseguem reunir 20 anos de contribuição. Ou seja, nós estaremos, se essa proposta for aprovada de forma irresponsável, assodada, sem uma discussão séria, uma exclusão previdenciária sem precedentes no Brasil. Nós sabemos também, por conta de estudos do IPEA, de técnicos altamente capacitados, que foi justamente a Previdência Social que retirou cerca de 25% dos nossos idosos da situação de miserabilidade. E o governo agora vem dizer que R$ 400 por mês para quem ganha quem tem a idade de 60 e 70 anos serão suficientes para que ele viva. Ora, isso vai agravar o problema social, inclusive tirando dinheiro de muitos municípios, porque nós sabemos que boa parte, mais de 50% dos municípios brasileiros, eles têm no rendimento de aposentados e de pensionistas uma fonte de renda que muitas vezes ultrapassa as transferências da União. Então, nós temos que analisar esse assunto com muita responsabilidade. Pretendemos conversar com todos os parlamentares para alertá-los quanto a esses problemas. Rudinei, muito obrigado pela entrevista, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição.